Vamos lá para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos novamente aqui com o nosso quadro Saúde Agora, que é um oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Silvana Maria Magro Corém, ela que é ginecologista médica cooperada da Unimed. Doutora, muito obrigada por nos receber e para falar justamente de um assunto muito importante que interessa a todas nós mulheres. Com certeza. Bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada. O convite da Unimed de vocês estarem aqui com a gente. Vamos lá, vamos conversar sobre as mulheres. Vamos conversar, aliás, um período, doutora, muito especial, digamos assim, né? A gente fala que as mulheres somos feitas de fases, né? Temos tantas fases, dentro das fases, muitas fases, exatamente, não é? E hoje vamos falar, doutora, sobre a menopausa. O que é a menopausa, doutora? Bem, Silvana? primeiramente, menopausa só para classificar e caracterizar o que é. A menopausa é o período, a última menstruação da mulher. É um termo bem assim pejorativo para muita gente, né? Porque falou em menopausa, se associa à velhice. E não é bem assim, né? Então é só mesmo uma das fases, como você mesmo falou, da mulher. Então a gente caracteriza 12 meses sem menstruar, a mulher está na menopausa. Okay. E temos uma idade para isso. Tá. Não tem uma idade específica. No Brasil, as mulheres entram na menopausa por volta de 48 a 52 anos. Okay. Então, estatisticamente, é mais ou menos isso. Certo, perfeito. Eu me lembrei, a senhora comentou do caso aqui nosso do Brasil, né? Eu morei um tempo fora, né, na Itália e na Alemanha, e especialmente na Itália, onde eu conheci também e trabalhei com russas, polonesas, né? E elas comentavam, doutora, que a menstruação era bem mais tardia do que a nossa. Aqui as meninas costumam menstruar ali no início da adolescência, né? E lá as minhas colegas de trabalho falavam que menstruavam lá pelos 17, 18 anos às vezes. Isso também influencia daí na menopausa delas também, doutora? Acredito que sim, né? Isso vai muito do tipo de alimentação, das condições de saúde da mulher mesmo, da atividade física que é praticada. Está muito ligada também ao fator obesidade, ou magreza demais, então varia muito de país para país. Mas é uma média. Clima não influencia, não, isso não. Perfeito. Mas que uma menina que entrou na menarca, que nós chamamos que é a primeira menstruação, com 16 vai ter uma menopausa mais tardia. Não temos ainda, ou precoce, não temos ainda uma relação sobre isso. Perfeito. E doutora, o que é o climatério? É a mesma coisa de menopausa? Não, climatério não é a mesma coisa. O climatério é um período, uma fase da mulher que antecede a menopausa. Certo. Essa fase começa quando os ovários começam a diminuir a produção dos hormônios. Principalmente o estrogênio, que é o hormônio mais importante, que é o grande hormônio feminino que dá todo o nosso bem-estar, e nessa fase ele começa a declinar. Não tem um tempo certo desse climatério também. Tem mulheres que demoram 1 ano, tem mulheres que demoram até 2 para chegar na última menstruação. Certo. Ok? Que é a menopausa em si. Certo. E nesse período do climatério que a gente começa a apresentar os sintomas pré-menopausa, certo? Que aqueles sintomas bem desagradáveis, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, né? Que são os fogachos, a irregularidade menstrual, as alterações emocionais. Então, já nessa fase, a gente começa a apresentar isso. Eu falo a gente porque eu sou mulher também, passei por isso e já estou na menopausa. Okay. Então, essa fase do climatério caracteriza-se por anteceder a última menstruação. Vamos dizer que é quase uma preparação do corpo para... Nós podemos dizer que climatério é o período perimenopausal. Okay. E depois temos a menopausa e o período
pós-menopausa. Tá. E a doutora já comentou sobre os sintomas, né? O climatério tem sintomas e a menopausa tem outros sintomas, doutora? Mais ou menos são bem parecidos. O único sintoma que, claro, não temos na menopausa são os ciclos, né? Porque eles se encerram. Então, no climatério começa a ter uma menstruação um mês, outro mês não menstrua, ou ao contrário, menstrua 2 vezes no mês, ou então você pode apresentar uma irregularidade de aumento de fluxo, até acabar que é a menopausa propriamente dita. Certo. E agora, os sintomas de fogachos, alterações emocionais, uns sintomas mais tardios de geniturinários, densidades ósseas, enfim, esses são mais pós-menopausa. Ok. E doutor, esses sintomas, eles podem ser amenizados com um estilo de vida também, claro, né? Que você citou, lógico. Alimentação, atividade física, isso influencia também? Influencia muito. Então, quando nós estamos diante de uma mulher na perimenopausa e pós-menopausa, a primeira coisa que nós oferecemos para ela é o quê? Uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Não só medicamentos, não só terapias medicamentosas. Então, o tripé, exercício físico, ou seja, atividade física supervisionada de preferência, uma alimentação muito bem balanceada e a hormonioterapia, se necessária e se ela puder usar. E isso pode sim já amenizar bastante esses sintomas? Com certeza, ameniza muito, principalmente a atividade física, que a gente sabe que melhora tudo. Exato, né? olha. Principalmente os sintomas emocionais. Né? Que é muito importante. Muito saúde importante. Mental, né, saúde doutora? mental, que é o básico que nessa fase despenca, né? A doutora comentou, né, que é uma fase que às vezes aí tem um estigma, né, de que está começando a envelhecer. Exatamente. Isso acaba mexendo mesmo, né, doutora? E tendo a saúde mental com acompanhamento, que esteja muito em dia. Aliás, todos, né, os seus colegas, todos os médicos e médicas que participam desse quadro Saúde Agora, é unânime, né, doutora? Todo mundo bate nessa tecla porque é comprovado, né? Esses fatores, exatamente, né, que é a alimentação, o exercício, o sono também. Muito importante. É primordial para a vida inteira, né, exatamente. Doutora? Então, a gente sempre tem essa orientação. Essa orientação é básica para qualquer início de tratamento, se for necessário. Perfeito. Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Silvana, ela que é ginecologista, médica cooperada da Unimed Piracicaba. Estamos conversando um pouco sobre menopausa, climatério, essa fase que todas nós mulheres vamos passar, ou estamos passando, ou já passamos, né? A gente vai para um intervalo bem rapidinho, é o tempo de tomar uma água, não saia daí, voltamos já. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora. Hoje eu tô tendo o prazer, aliás, uma aula aqui com a doutora Silvana, ela que é ginecologista, médica cooperada da Unimed. Estamos falando sobre menopausa. Doutora, voltando um pouquinho no assunto dos sintomas da menopausa, né? Que a gente sabe que realmente é um período, doutora, que muitas mulheres sofrem, né? Passam muitos desconfortos. Por que isso acontece, doutora? E vamos detalhar um pouquinho mais esses sintomas. Então, esses sintomas já podem começar, como eu tinha falado anteriormente, no climatério, né? Antes mesmo da última menstruação. E é pela falta do hormônio estrogênio, que é o hormônio fantástico, nosso hormônio maravilhoso, que ele vai caindo e chega numa fase que realmente ele acaba de vez, que é a pós-menopausa. Então, os primeiros sintomas mais desagradáveis, assim, nos primeiros 2 anos de menopausa, são os fogachos,
que são é isso, as doutora? ondas de calor que a mulher apresenta. Certo. Né? Acho que você já deve ter visto em algum lugar uma mulher toda de leque, né? Transpirando. E tá todo mundo tranquilo ali no ambiente. No ar-condicionado de 20 graus, né? Então isso acontece muito, é muito frequente e, é legal desagradável para a mulher. Isso, doutora, acho que é importante destacar que é incontrolável, não é? Exato. A pessoa não controla. Infelizmente não. E essas ondas de calor, elas realmente começam do tronco para a cabeça e é mais comum no período noturno, que isso é um grande problema para a gente, porque você acorda à noite com a onda de calor. Atrapalha o sono. Exato. Atrapalhando o sono, você não tem um dia bom, você acorda mais irritada, né? Mais do que o comum, né? Que as mulheres, todo mundo fala que a gente é um pouco irritada, mas não é. Tem alguns problemas, muitas vezes. Sim. Então, e isso é muito desagradável. Fora que muitas vezes tira a mulher do convívio social, porque tem umas que têm vergonha. Você já deve ter visto umas toalhinhas, uns leques em teatros, missas, sei lá, cultos. Mexe com a autoestima, claro que doutora? Sim, né? Claro e daí que sim. acaba acarretando uma série de problemas, com né? certeza. Esse hormônio, doutora, ele também mexe com a questão emocional? Sim, sim, porque nós temos uma área do cérebro que ela é controlada pelo estrogênio. Então, quando existe uma queda desse hormônio, naturalmente a gente diminui um pouco a serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Então, muitas mulheres nessa fase começam a apresentar sintomas depressivos ou instabilidade emocional muito grande, chora por qualquer coisa, ou fica com uma euforia fora do normal. A própria insônia, também a gente pode apresentar uma certa ansiedade maior, tudo por causa do hormônio. Agora, temos que individualizar cada caso, né, Maria? Porque tem mulheres que já têm uma predisposição a ter esses problemas emocionais, então também não é só a menopausa que é a causa de tudo isso. Toda questão, todo tratamento é individualizado. É muito importante a gente dizer isso. Sim. É importante você ter um acolhimento do seu médico, ginecologista, que muitas vezes vai te orientar e às vezes precisa falar assim, não, você vai precisar uma ajuda de um psiquiatra, uma psicoterapia. Então isso é muito importante, né? Você ter essa empatia com o profissional que está te atendendo para se abrir, porque não adianta nada você ir lá e só falar e às vezes você não tem esse feedback do médico, do ginecologista em si. Exatamente. A Unimed Piracicaba preza muito, né, doutora, por essa questão de um olhar holístico para o paciente, né, para o beneficiário e justamente um trabalho em conjunto com os colegas médicos, né, onde um auxilia o outro, porque como você bem ressaltou, cada ser humano é único e precisa de um atendimento ampliado, um olhar ampliado. Exatamente, né, exatamente. Agora, falando um pouco da questão de reposição hormonal, doutora, vamos falar um pouquinho que teve uma mudança, inclusive, no termo, né? Antes se dizia TRH, agora está se dizendo TH, é isso? Exatamente. E o que significa, doutora? Então, a terapia hormonal, ela é feita para os sintomas do climatério, tá? Não vamos conseguir voltar com que o ovário produza novamente o hormônio. Isso não existe. Então, o que essa terapia hormonal vai fazer? Tudo que está ruim, que a falta desse estrogênio causou, ela vai tentar ajudar, tá? Então, o que mais pode ser feito, o que é feito com a terapia hormonal de benefício para a mulher? Primeiro, a bendita onda de calor. Em um tratamento assim de 15 dias a um mês, a paciente já vê melhora. Olha, é muito bom. A primeira coisa que melhora. Rápido, porque é um sintoma bem precoce da menopausa. Também temos benefícios, que eu nem tinha comentado, dos sintomas geniturinários. Nós também temos uma grande alteração na vulva, vagina e na bexiga nessa fase. Por quê? Perde-se a lubrificação vaginal.
E também o colágeno vaginal, mesma coisa que o colágeno da pele, o colágeno do rosto, nós temos nos genitais colágenos também. Então, essa perda de lubrificação causa transtornos sexuais mesmo, disfunções sexuais, pela dor, pelo desconforto, causa também problemas urinários, às vezes aumenta a incontinência urinária, a urgência urinária. Pode dar infecções. Exatamente, infecções de repetição. Então, a terapia hormonal ajuda muito nisso. E temos terapia sistêmica, ou seja, pela pele ou por comprimidos orais. E temos também terapias tópicas, vaginais tópicas, que ajudam principalmente nos sintomas geniturinários, como eu acabei de falar. Também a terapia hormonal é muito importante para quê? Para preservação da massa óssea. Pós-menopausa, mais um problema que enfrentamos, né? Perda de massa óssea. O cálcio não entra mais para o osso para fortalecê-lo, ao contrário, ocorre uma perda dessa massa óssea. Então, o hormônio ajuda nisso também. Então, mas não é um sintoma tão precoce. Essa osteoporose que pode aparecer pode ser mais tardia, mas é importante a gente já começar a pensar nisso, ok? E a massa muscular, né, que toda mulher perde, né? Mas muito triste isso, né? Então, vamos lá, vamos oferecer mais musculação, atividade aeróbica, para isso conseguir manter tanto a massa óssea quanto a massa muscular. Voltando novamente na importância da atividade física. Exatamente. Né? Doutora, essa reposição, ela é iniciada no climatério, então? Então, exatamente. A gente pode iniciar no climatério para quem já começa com sintomas no climatério. Né? Porque tem muita gente que não tem sintoma nenhum. Muita mulher não tem sintoma. A gente está falando de casos... Exatamente. Nós estamos falando de casos extremos, né? De moderados a extremo. Mas, assim, ela tem um benefício geral para todos. Para quem pode. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas pode ser iniciada antes da última menstruação, com certeza. E os sintomas, doutora, eles podem variar de pessoa para pessoa também, aparecendo um ou outro. Por exemplo, você destacou a questão da infecção urinária. De repente, a mulher percebe que ali naquela idade, naquele período, ela está tendo uma ocorrência maior de infecções urinárias, mas não está tendo onda de calor, as outras está tudo ok. Isso também é para ficar atento. Claro que sim. E por isso mesmo que, descartadas outras patologias, lógico, urinárias, a gente avalia como está o trofismo da vagina, né? Que é isso que eu falei, a lubrificação, enfim. E dá para fazer um tratamento tópico, só direcionada para isso. Não tem necessidade de fazer um tratamento sistêmico, como eu disse. Então, tem que conversar. Você vê que a conversa é muito importante? Importantíssima. Aliás, a prestação de serviço desse quadro, né, doutora, onde a gente abrange tantas pessoas, né, que é muito importante, oferecido pela Unimed Piracicaba, é isso, é levar informação de qualidade para que as pessoas que nos assistam possam tomar consciência, primeiramente para si, né, e pensar, olha, a doutora falou aquilo lá, a doutora Silvana comentou, e eu acho que eu tô sentindo alguma coisa, vou procurar um especialista. Com certeza. Né? Ou passar para alguém, né? Olha, assisti a doutora falando, eu vi minha mãe que ela reclama disso, vou comentar com a minha mãe, né? Porque são questões, doutora, que influenciam na qualidade de vida da pessoa. Muito intenso, muito mesmo. E essa reposição, qualquer mulher pode fazer? Infelizmente não, né? Tem que ser bem individualizado cada caso. Nós temos contraindicações, assim, que nós chamamos de contraindicações absolutas, ou seja, não pode ser usado. Quem teve câncer de mama, obviamente, não pode, né, usar o hormônio, independente do tipo de câncer, a gente não indica. Quem teve câncer de endométrio, que é o câncer de útero, dentro do útero nós temos o endométrio, então quem teve o câncer de endométrio também está contraindicada. Certas patologias de fígado, umas cirroses, hepatites crônicas, também não é bom usar. As tromboses, né, que tanto se fala, né, das tromboses.
Então, os antecedentes trombóticos, quem teve também não pode. E assim, basicamente são esses. Outros tipos de patologias do sangue, ou algumas neoplasias sanguíneas, leucemias, linfomas, e as cardiovasculares que eu estava esquecendo, né? Mulheres que nessa faixa etária é muito comum alterar, que é uma do grande problema também, começa a alterar todo o metabolismo da mulher. Então aumenta o colesterol ruim aumenta, a glicemia geralmente aumenta e com isso as patologias, diabetes, hipertensão. Então quem já tem uma patologia cardiovascular mais séria ou descontrolada não deve fazer terapia hormonal. Ou se fizer, tem que ser com muito cuidado. E daí para essas pessoas que são exceções, elas têm um outro tratamento, doutora? Tem outro tratamento, mas assim, é muito mais, um tratamento mais delicado, a gente tem que prestar muita atenção. Existem também fito-hormônios, que são hormônios derivados das plantas, principalmente da soja, que é uma molécula muito parecida com o estrogênio. Claro que a potência é 1:1000, mas existe, então a gente usa às vezes como alternativa esses fito-hormônios, que daí na maioria pode ser usado, nos casos de câncer nenhum, tá? E falando em câncer, doutora, se questiona muito isso, né? Se a reposição pode causar câncer. Exatamente. O grande drama das mulheres quando nos procuram para fazer terapia hormonal é o câncer. Bom, o câncer e engordar, né? São os dois terríveis, que ninguém quer, lógico. Vou falar um pouquinho só de engordar, que a gente não falou antes, né? Infelizmente, essa fase pós-menopausa, não estou falando nem do climatério, pós-menopausa, é uma fase bem mais difícil para a mulher por causa do metabolismo, voltando lá, né? Então, se a mulher não fizer o exercício físico adequado, não fizer uma dieta, aquele bolo que comia, só vai poder comer todo dia, só vai poder comer no fim de semana, né? Vai engordar 1 quilo por ano. É bem dramático pra gente isso, né? Engordar 1 quilo por ano ninguém quer. Então não é a terapia hormonal, que isso é muito importante, que engorda. O que engorda é a menopausa. Não vamos generalizar, tem tipos físicos e tipos físicos. Tem mulheres que não engordam por nada e são as privilegiadas, né? Sim. Bem, então, para tirar esse mito que terapia hormonal engorda, não. O que engorda é a menopausa descuidada, ok? Agora, o temor do câncer. Sim. Esse é o principal temor da mulher. Nós sabemos que o principal câncer das mulheres é o câncer de mama, né? Então, o que mais a gente se preocupa realmente é a mama nessa fase. Mama e útero. Mama, útero, ovário, nessa sequência. O câncer de mama, os estudos já mostraram que se você fizer uma terapia hormonal de 5 anos, a população que vai apresentar o câncer é um risco muito pequeno. Considera-se uma mulher para cada 1000. Então, essa estatística é baixa, tá? Claro que fazendo seus exames de mamografia, estamos no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa de conscientização mesmo do câncer de mama, né? Da prevenção. Então, é lógico, fazendo todos os exames adequados, não é que então vai tomar o hormônio, vai ter câncer de mama se tomar 5 anos e 2 dias, não é isso. Mas passado esse tempo, aumenta muito pouco o risco de câncer de mama. E prestando atenção nos antecedentes, também se você tem mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, a família toda, é óbvio que tem que ter um consenso que talvez não seria interessante você fazer uma terapia hormonal, embora você não tenha ainda câncer de mama. Então, o câncer não que vai ter. 5 anos dá para tratar tranquilamente, sem aumentar risco. E normalmente é esse período da reposição? Então, é tão variável de mulher para mulher, né? Eu tenho aqui pacientes que 70 anos não querem deixar de tomar hormônio de jeito nenhum. Porque tem uma ótima qualidade de vida, tem uma vida sexual saudável,
E dá um ânimo, sabe? O hormônio, ele dá um ânimo pra gente, é muito bom. Agora, quanto a câncer, esses 5 anos são satisfatórios. E são os anos que apresentam mais sintomas. Que eles estão mais Então, se fizer, que a gente chama de janela de oportunidade de tratamento, se fizer o tratamento nesse período, vai ter uma vida tranquila, né? Vai ter um bem-estar. E talvez não necessite mais tempo, mas tem gente que usa por muito tempo. Não tem uma data, não temos como taxar o tempo exato de uso. Doutora, falou um pouquinho, né, da questão dos cânceres, que muitas vezes é genético, né? Precisa saber o histórico familiar. Queria saber se a questão dos sintomas também tem alguma coisa a ver. Se a minha mãe teve muito problema de sintoma de menopausa, eu também vou ter, doutora? Não vai. Não tem relação nenhuma. Nem a idade. Muita gente pergunta a idade. Entendi. Minha mãe entrou com uma menopausa precoce. Não tem a ver. Não tem a ver. É muito individual mesmo, é muito individual. Por isso que não dá pra gente generalizar nada em questão de menopausa. Precisa muita conversa, é sempre muita conversa. Muita conversa, esse papo gostoso que a Unimed Piracicaba proporciona pra gente. Hoje tive o prazer aqui, né, doutora? Muito obrigada pela aula, Maria. Viu? Olha, foi mas foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo. Doutora já tá prontinha para ir ao vivo lá no programa, responder as perguntas do público também. Claro. Vamos sim, um dia nós vamos. Conversei hoje com a doutora Silvana Maria Magro Coren, ela que é ginecologista e médica cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora Silvana, muito obrigada por nos receber e até a próxima. Obrigada a vocês, até a próxima. Unimed Piracicaba, muito bom, né? As informações que chegam para todos, eu acho que isso é muito importante. E é muito bom, muito bem explicado pela médica. No nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.